Glórias sejam dadas ao Todo-Poderoso, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Pessoas que têm a Bíblia assim, lá em cima da escrivaninha, lá em cima ou na gaveta, mas a palavra não se encontra no coração. Sabe por que não se encontra no coração? Porque ainda a pessoa não se decidiu. Ele não tomou uma decisão. Esse homem aqui, ele refletiu. Ele falou, né? Se lembrou da casa do pai. Mas ele não só se lembrou e ficou quieto, ele se posicionou. A segunda coisa, ele refletiu sobre a situação. Ele não ficou se lamentando e murmurando, né? Mas analisou tudo que já tinha passado e constatou que nada havia preenchido esse vazio da sua alma. Ele tinha que tomar uma decisão. Quem sabe, né? Você que está ouvindo essa mensagem, de uma maneira tão simples, sem muita erudição, mas hoje o Senhor está usando essa palavra para bater a porta do seu coração. Dizer até quando você vai recalcitrar contra a minha vontade na tua vida? Até quando você vai se desviar de mim? Até quando você vai continuar, entre aspas, apacentando porcos? E uma outra situação que é mencionada aqui, que é tremendo, diz assim: ele sabia que na casa do pai há pão. Sabe uma das menções que Jesus disse? Está lá em João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. O pão vivo que desceu dos céus. E ele continua dizendo: quem de mim se alimentar não terá fome. Da água que eu der, aquele que beber não terá mais sede. Ele não está falando de pão e água físico. Eu entendo que você entende sobre isso. Ele está falando de uma vida, de uma nova vida, de uma vida transformada. Note que nós falamos no início, o Senhor Jesus está falando sobre salvação, e agora o rapaz lembra: lá na casa do meu pai tem pão. Na casa do meu pai tem pão. Eu estou aqui com vontade de comer, né, essa comida que está sendo dada aos porcos, mas na casa do meu pai tem pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Que maravilha você poder desfrutar dessa vida, tomar essa decisão. Quem sabe hoje, no momento em que você ouve essa ministração, essa meditação, aí sabe qual é o tipo de fome que nós passamos a ter depois que nós nos entregamos ao Senhor? É fome de Jesus, fome da sua palavra, fome de estudar o que a Bíblia diz acerca de nós, quem nós somos em Cristo Jesus, qual é o projeto de Deus para a nossa vida, hoje, aqui, agora e amanhã e no futuro, depois que partirmos desta terra, porque um dia lá na frente vai ser abertos os livros e aquele que não tiver o seu nome no livro da vida não fará parte dos benefícios que o Senhor tem na eternidade para os seus filhos e as suas filhas. Ele ouvirá algo terrível, que a palavra do Senhor narra, e narra para ser dito e para ser meditado e para ser perscrutado. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que eu tenho preparado para o diabo e os seus anjos. A Bíblia deixa bem claro que o fogo eterno não é para nenhum homem, para nenhuma mulher. Mas a palavra também diz que todos aqueles, né, que não constarem no livro da vida perecerão a eternidade no fogo do inferno. Isso é uma realidade. Inferno não é invencionice. Inferno não é conto da carochinha. Inferno não é coisa de invencionice por aí que alguém falou, não. É realidade. Jesus falou sobre o inferno. Jesus falou da realidade do inferno. Note que depois ele diz assim, né, lá no verso 19: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: pai, note aqui a colocação: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Jesus disse algo tão maravilhoso, e quando eu leio isso aqui, eu lembro desta passagem de Jesus. Ele disse assim:
que João Batista foi o maior dos profetas até então. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, aqui está fazendo menção do jornalismo, mas diz, né? Ele refletiu, esse moço refletiu, ele sabia, né, que somente retornando à casa do Pai, por isso que eu digo, todo homem, toda mulher que não aceita o Senhor Jesus, que não aceitou, que ainda está nessa vida, né, natural, essa vida natural, ele é um pródigo e ele precisa voltar para a casa do Pai. E esse moço, ele refletiu, né? E aí ele tomou essa decisão, que ele deveria voltar para a casa do Pai. Lá tem pão. E ele tomou essa decisão. Ele encontraria o que ele buscava. Jesus disse em João 6,37, todo aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Essa é a posição de Jesus, diz todo aquele que vem a mim. Sabe, as pessoas às vezes, né, eu mencionei isso numa das ministrações passadas, ninguém vai chegar, pegar pelo colarinho e levar alguém até o Senhor Jesus. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que fazer uma análise da situação em que ela está envolvida e tomar uma decisão. Eu preciso voltar para a casa do Pai, lá tem pão. Ela tem que se posicionar. E a partir do momento que ela se posiciona, o Senhor diz, aquele que vem a mim, eu não lanço fora. Eu não lanço fora. Quantas pessoas que pode ter classificado a sua filha, a sua vida, melhor dizendo, entre uma vida fora da presença do Senhor e uma vida depois que aconteceu esse milagre da salvação. Então esse moço se lembrou e ele tomou essa decisão. E aqui, no versículo 21, diz assim, e o filho diz, pai, pequei contra o céu e perante ti. Pequei contra o céu. Note que está inserida a questão da salvação. E depois, no 22, diz assim, mas o pai disse aos seus servos, olha que algo formidável. Eu vejo Deus falando isso todos os dias para muitas pessoas que vão se rendendo ao Senhor. Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. Sabe o que é isso? É uma vida transformada. Uma vida transformada. O Senhor troca a roupa. Não é trocar a roupa fisicamente, é trocar a vida. Se você ler João 1, 12, 13, você vai entender disso. Nós já falamos sobre isso aqui. É ter uma vida nova. É uma vida que não depende mais de sangue e carne. Às vezes as pessoas ficam arraigadas, né? Pensando ali, as coisas não dão certo para mim porque eu nasci numa família assim, meu pai é assim, minha mãe é assim, eu nasci no país errado, eu nasci no tempo errado. Não, esquece isso. O Senhor pega tudo isso e Ele te dá uma nova roupagem. Está falando de uma nova vida. Há uma grande festa pelo retorno do pródigo. Não é exatamente isso que Jesus estava afirmando lá quando nós lemos, né? No capítulo 15 de Lucas, ele diz, há uma grande festa. Há uma grande festa quando um incrédulo, quando uma incrédula, como uma pessoa natural qualquer que não decidiu ainda por tomar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ele de repente, ou ela de repente toma essa decisão de fato e de verdade, há uma grande festa nos céus. Sabe quem disse isso? O próprio Jesus. Há uma grande festa. É um motivo de alegria, sabe por quê? Porque não diz respeito somente ao aqui e agora. Diz respeito à eternidade. Você sabe o que é eternidade? Por isso que Jesus, o Cristo, ele sempre existiu, porque ele é Deus. Ele existe antes da eternidade. Quando eu falo que o Senhor é o Pai da eternidade, é porque ele criou a eternidade. Isso foge à nossa maneira de calcular, de mensurar tudo isso. Mas uma coisa é certa, o que nós podemos fazer hoje, aqui e agora, que é tomar essa decisão tão importante que ainda não tomou, tem que tomar a decisão.
Por isso, vamos observar, né, o que o pai dizia a respeito do perdido que foi encontrado. Porque esse meu filho estava morto. A palavra do Senhor diz que nós nos encontramos, né, antes da salvação, mortos em nossos delitos e pecados. Mortos em nossos delitos e pecados. Fala assim, mas eu estou vivo. Você está vivo, naturalmente, mas espiritualmente você está morto. Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço parte de... Só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Não tem mulher, não tem homem, não tem iluminado, não tem aquele que não é iluminado, nenhum caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, note bem, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele disse isso. E quando aquele moço retorno começava a se alegrar. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, primeiro você continua morto espiritualmente. Naturalmente, está tudo bem, né? Você está vivo, respirando, etc. e tal. Mas o espírito, biblicamente falando, está morto. Ele só é recriado em Cristo Jesus. Segundo, você está impedindo uma festa nos céus. Imagina você fazer algo aqui na terra que vai produzir uma festa nos céus. A salvação de uma vida produz essa festa no céu. E terceiro, não importa o que você fez, não importa a tua vida pregressa, não importa, né? Nós conseguimos catalogar essas coisas, né? Eu sou rude, eu sou bruto, eu sou isso, eu sou aquilo, etc. e tal. E quando nós vamos tomar a decisão, essas coisas começam a pulular na nossa mente, dizendo, né, eu não sou digno de chegar diante do Senhor e pedir a salvação para Ele. Pedir que Ele me salve, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Né? Mulheres que praticaram algumas coisas aí que queima a sua alma, né, por conta de atos praticados. Estou dizendo mulher porque, né, são situações que nas entrelinhas vocês entendem, mas homens também. Todo tipo de pecado que você pode pensar ou imaginar. Só que quando chega diante de Jesus, Ele quer dar uma nova vida. Olha a vida desse moço. Mas ele tomou uma decisão, eu vou voltar para a casa do pai porque lá tem pão. E ele só se humilhou. Diz, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Todo homem, toda mulher, todo jovem tem que, obviamente que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus, tem que fazer essa reflexão. Estou pecando contra Deus, porque Deus ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz. O único que veio morrer pela salvação do homem. O único que depois de morrer ressuscitou. Se você pegar, né? Eu fico indignado, no bom sentido, porque as pessoas colocam Jesus na classe dos iluminados. Sabe o que aconteceu com todos os iluminados? Morreram, foram enterrados e apodreceram. Jesus não. Ele morreu e ressuscitou. E vivo está à destra de Deus Pai, com todo o poder e toda a autoridade. Portanto, Ele é o único meio de salvação do homem para se chegar a Deus. Então, hoje é o dia oportuno da sua vida, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Deixe sua vida de pródigo. Volte para a casa do Pai. Nada nem ninguém preencherá o vazio que só Deus pode preencher na sua vida. E você vai ver quão bom e quão agradável é esta vida de comunhão com Deus, porque um dia estaremos diante dele e poderemos olhar nos seus olhos e escutar aquela palavra tão gloriosa que está narrado na Bíblia. Vinde, benditos do meu Pai, para aquilo que eu vos tenho preparado desde antes da fundação do mundo. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, confia nele e deixa que o mais ele fará. Lembre-se, você tem que tomar uma decisão que parte de você. Humilhe-se diante do Senhor. Entra lá no teu quarto, fecha a porta, entrega a tua vida ao Senhor. Eu não estou pregando denominação aqui, eu não estou pregando igreja, eu estou pregando a palavra de Deus. É ela que liberta. Amém?
Fique na paz.